Olá, boa noite para quem está nos assistindo aqui ao vivo. Que bom! Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa conversa de hoje. Nós tivemos nas últimas quintas-feiras, as últimas 4 quintas-feiras, tivemos neste horário conversando sobre capítulos do livro que eu escrevi, As Constelações Familiares na Medicina. E nós resolvemos continuar com esse horário, nessa conversa, nesse diálogo, não é? Falando sobre a temática das constelações familiares. E hoje, numa conversa muito especial, uma pergunta, uma questão, não é? Como a constelação, a formação em constelação familiar pode impactar a sua vida profissional hoje? E pensando nessa live, pensando nessa conversa, durante a semana eu conversei com vários consteladores, terapeutas consteladores, que se formaram pelo nosso instituto, o IBS Sistêmicas. O IBS está completando este ano de 2021 16 anos de existência. Nós começamos lá atrás, em 2005, e nós já formamos em constelações familiares e organizacionais cerca de 600 profissionais, 600 terapeutas. E esse nosso 16º curso está acontecendo num formato diferente, impulsionados pela pandemia, por esse novo momento, onde nós tivemos que nos adaptar e tivemos algumas gratas surpresas, não é? Uma delas é da viabilidade, da possibilidade de um trabalho profundo, não é? Onde o campo fenomenológico das constelações se reproduz, se apresenta com muita força, que são os trabalhos online. O último curso do IBS, que foi voltado para um público aqui de Goiânia, de Goiás, o 15º curso, começou e começou presencialmente, tivemos que interrompê-lo em função da pandemia. E depois de um tempo parados, não é, esperando para entender melhor como faríamos, resolvemos então experimentar o trabalho online, claro, a partir da observação de vários outros colegas, principalmente de outros países, mas também aqui do Brasil, que estavam tendo já experiências muito positivas. Então nós resolvemos testar e tivemos uma grata surpresa. Realmente, a formação evoluiu de uma forma muito satisfatória. Os alunos ficaram muito felizes, se formou uma turma que já está trabalhando com método, eles continuam se organizando num grupo de estudo e eu estou sempre em contato com eles, não é? E o que eles me informam é que a formação realmente foi muito produtiva e eles se sentem aptos a começarem esse trabalho enquanto terapeutas consteladores familiares. Muito bem. E aí eu conversei com muitos desses que se formaram conosco no decorrer dos últimos 16 anos. Alguns aqui de Goiânia, alguns de Brasília, alguns de Fortaleza, de São Paulo, as cidades onde o Instituto tem uma presença maior. E a resposta veio muito de encontro ao que
foi e é o que é para mim mesma essa formação nas constelações familiares. É uma formação que toca a nossa vida como um todo. A primeira questão que eu diria, o primeiro impacto de um curso como esse é um impacto na nossa vida pessoal, no nosso olhar para a realidade, para o mundo. Como disse uma das colegas que eu entrevistei, que eu conversei, Juliana Pires, não é? Uma psicóloga muito conhecida aqui em Goiânia, que desenvolve um grande trabalho na área clínica, na área social, e que é uma consteladora, não é? A Juliana disse assim: a minha vida nunca mais foi a mesma. Houve uma mudança em todos os sentidos, no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida profissional, no meu olhar para a realidade. Porque as constelações, elas acontecem dentro de uma visão sistêmica, dentro desse paradigma, não é, que nos apresenta a vida de uma forma articulada, de uma forma como uma grande rede de interconexão, confirmando aquilo que os cientistas já afirmaram, não é? Nós não somos seres soltos no ar, não é? Nós somos seres relacionais. O ser humano é um ser relacional. O corpo humano é um exemplo, não é? Desse paradigma sistêmico. Os seus órgãos, os seus tecidos, não é? Os seus sistemas interagem, e quando algo não vai bem em algum ponto desse sistema, o todo também adoece. E quando nós curamos também uma parte, há uma reverberação dessa cura. E é possível, a partir dessa cura pontual, é possível caminharmos para uma cura do todo, uma cura sistêmica. Assim o é também com os nossos sistemas familiares, o nosso sistema organizacional no ambiente do nosso trabalho, na empresa que nós trabalhamos, no hospital que nós trabalhamos, na escola onde nós atuamos, na empresa que nós dirigimos, não é? Porque muitos vêm para essa formação da constelação familiar não só para se formarem profissionais terapeutas que vão atuar enquanto um constelador. Muitos vêm procurar também ampliar a sua consciência e ampliar o seu olhar para o mundo e para si próprio. Muitos vêm em busca de autoconhecimento e autotransformação e encontram nessa formação esse caminho, um caminho muito claro, não é? Porque no momento em que eu aprofundo nesse mergulho e que eu conheço melhor a mim mesma, a mim mesmo, não é? Eu posso então identificar aqueles aspectos que eu preciso colocar uma atenção, uma consciência e que eu preciso mudar em mim. Essa busca por autoconhecimento é uma busca que muitos de nós estamos mergulhados nela. Encontramos muitas vezes no caminho de uma meditação, uma prática de uma yoga, não é? A busca por uma alimentação saudável, uma busca espiritual através de rituais, através de religiões, não é? Nós estamos nessa busca, essa é uma busca do ser humano, faz parte da essência humana, porque nós somos seres espirituais, vivendo essa experiência aqui, terrena, mas essa busca, essa conexão e essa reconexão que nós buscamos com o alto, não é? Essa reconexão com o nosso eu superior, tá certo? Ela é um caminho natural do ser humano. E as constelações acontecem dentro desse paradigma. Elas vêm trazer um campo, não é, que se abre para um conhecimento mais aprofundado de nós mesmos
e um conhecimento mais aprofundado de todo o nosso sistema familiar, não é? De toda a nossa história. Nós, numa live dessas, que estão aqui gravadas nesse Instagram da Guimar Ramos Oficial, nós abordávamos sobre algumas doenças que são recorrentes, abordávamos uma certa vez a respeito de doenças do feminino, das mulheres, infertilidade, não é? Dores pélvicas, situações que afligem principalmente as mulheres, não é? Mas também situações vividas pelos homens a respeito da infertilidade, dramas vividos nas relações conjugais, e as constelações familiares vêm mostrando essa conexão, esse vínculo, muitas vezes invisível, com a nossa história cultural pregressa, com a nossa árvore genealógica, com a situação, por exemplo, que nós vivemos no Brasil, que passou por um trauma, que eu chamo de um trauma civilizatório muito grave, que foi o trauma da escravidão indígena e também da escravidão negra, com suas repercussões até hoje. E nós, através do trabalho das constelações, tanto familiares quanto organizacionais, nós sabemos que é preciso identificar esses traumas para que eles possam ser integrados e que possamos curar este campo mórfico brasileiro. Do contrário, nós vamos conviver com muitos adoecimentos dentro da nossa família, transtornos psiquiátricos que estão muito vinculados a histórias pregressas de violência, não é? Então, o primeiro aspecto que eu diria para você que está buscando uma formação em constelação familiar é que este curso, neste modelo que nós estruturamos lá atrás e que a gente vem aprimorando a cada ano, não é? Que é um modelo vivencial, nosso curso se chama Curso Vivencial em Constelações Familiares. Este curso permite esse aprofundamento nessa busca de autotransformação, né? Então esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto, não é? O que essa formação pode impactar na nossa vida hoje? Não é? Eu percebo o impacto que teve, por exemplo, na minha vida profissional. Sou uma médica, não é? Eu já era uma médica com um pensamento mais holístico, mais integrativo do ser, não é? A minha primeira especialidade na medicina foi a medicina social, não é? Depois eu me especializei em homeopatia em São Paulo, não é? Trabalhei muitos anos como uma médica homeopata e também uma médica da medicina social, integrando essas duas especialidades, não é? Depois eu me formei enquanto uma psicoterapeuta transpessoal na escola da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, que eu considero a escola mãe da minha formação como psicoterapeuta, uma escola atuante, não é, em vários estados do Brasil, que eu sempre estou recomendando àqueles que querem continuar nesse aprofundamento de si mesmo, nessa busca de sermos um canal de ressonância do eu superior, não é? Buscar nessa escola da DEP, porque você vai encontrar muitos caminhos ali claros, abertos. Então, as constelações, quando vieram até mim, eu diria que eu já estava pronta para recebê-las, mas o impacto que elas tiveram na minha vida como médica e como psicoterapeuta foi imenso. O impacto que teve na minha vida como médica homeopata foi muito grande, porque eu pude perceber melhor a abordagem do outro, um olhar sem julgamento, que a gente já sabia que era necessário. Afinal de contas, Hahnemann, né, o grande criador da homeopatia, já dizia isso.
não é que o médico ele precisa ter um olhar sem julgamento, mas com as constelações e o treinamento que nós temos deste nosso olhar, eu me percebi com uma clareza muito maior diante daquele paciente ali à minha frente, e me percebi com uma clareza muito maior do sistema como um todo, não é? E posso hoje ajudar mais os meus pacientes, né? Escolhendo melhores medicamentos e condutas mais impactantes na vida deles. A constelação familiar também, para mim e para muitos médicos que fizeram essa formação, não é? Impactou muito nesse olhar nosso mais aberto, nessa percepção melhor do outro. Qual é a dor de fato, não é? Qual é a origem desse sofrimento? E quais são os caminhos para aquele único paciente? Qual é aquele medicamento único e qual é aquela orientação específica que vai ajudá-lo? E nós nos tornamos também profissionais com menos julgamento. E olha que, por exemplo, na psiquiatria, que é uma outra especialidade minha, nós lidamos com situações muito graves, com situações de violência, tanto uma violência contra o outro, quanto uma violência contra si mesmo, não é? Os episódios depressivos, as ideações suicidas, aquela conduta inadequada daquele paciente portador de um transtorno mental, não é? Ou mesmo que não tenha um transtorno diagnosticado como uma psicopatia, mas aquela pessoa que está muito identificada com esse seu lado sombrio e gerando sofrimento ao redor de si mesmo e gerando muito sofrimento para si próprio. A constelação lhe permite acolher esse paciente e a sua história com mais amorosidade e sem arrogância, não é? Porque nós profissionais da saúde, não é, temos esse viés muitas vezes muito arrogantes, de superioridade diante daquele paciente. Isso nos impede de enxergar melhor aquela pessoa que está ali. O psicólogo, o psicoterapeuta que se forma com as constelações, não só ele acrescenta, não só ele possibilita ampliar o seu repertório no atendimento ao seu paciente ou aquele sistema que ele está atendendo, quando ele é um terapeuta de família, quando ele é um terapeuta de casal, não é? Esse psicoterapeuta, psicólogo ou médico psicoterapeuta, outro profissional da psicoterapia, com as constelações, ele amplia a sua perspectiva profissional, não só trazendo as constelações para dentro do seu consultório, da sua prática clínica, oferecendo para o seu paciente um recurso extraordinário dentro da psicoterapia, mas como ele, mesmo continuando a atuar com outros modelos, com outras escolas nas quais ele é também formado, seja na Gestalt terapia, seja na terapia familiar tradicional, não é? Seja um profissional que atua, por exemplo, com o luto, seja um profissional que atua com o método de Jung, seja um profissional da própria psicanálise. Através das constelações, ele vai poder ampliar o seu olhar e, sem dúvida, vai poder atuar de uma forma mais efetiva, mais eficiente no trabalho terapêutico com seu paciente. Porque a constelação, ela não veio para desbancar a psicoterapia. A constelação familiar não veio para dizer assim, é só ela que funciona, não. A constelação familiar, ela veio ampliar a perspectiva de ajuda, ela veio trazer um método que é um método fenomenológico que vai possibilitar para aquele profissional e para aquele cliente ou paciente
uma amplitude muito maior, né? Uma perspectiva de chegar a uma conclusão, uma melhora daquele sintoma, daquela doença de uma forma muito mais aprofundada e rápida. E muito mais rápida. Então, tanto o profissional que é um médico, o profissional que é um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, vão se beneficiar muito das constelações, repetindo, não só ampliando o seu olhar, utilizando ainda as técnicas que ele é também especialista, quer dizer, integrando as constelações no seu trabalho, como também oferecendo para o paciente aquele trabalho de constelação que nós já sabemos do seu potencial de ajuda. O profissional da área da educação, muitos procuraram os nossos cursos e são pessoas da educação, da psicopedagogia, da própria pedagogia, diretores de escola. Muitos diretores de escola fizeram a formação em constelação, estão procurando essa formação e nós temos testemunhos belíssimos, riquíssimos, daqueles que introduziram esse olhar sistêmico e que também oferecem a possibilidade das constelações para os seus alunos e para a sua equipe de professores e de orientadores educacionais. O orientador educacional formado em constelação, ele vai ter uma visão muito mais ampla daquele conflito que ele está ali chamado a resolver. Ele vai poder observar qual é a questão que está por trás daquela dificuldade daquele aluno específico ou daquele professor em relação àquele aluno. A escola que integra as constelações familiares na sua pedagogia oferece para a comunidade, os pais e os alunos, uma possibilidade muito mais ampla na resolução de conflitos. Muitas vezes aquela dificuldade que se apresenta como algo cognitivo, como uma dificuldade de aprendizado daquele aluno, ou mesmo aquela criança que ali na escola demonstra um transtorno de atenção, uma hiperatividade. Com a constelação, a escola podendo encaminhar esta criança, encaminhar essa família, ou mesmo oferecer dentro da própria escola essa ferramenta da constelação, os resultados estão aí. Muitos desses resultados eu publiquei no livro que eu lancei esse ano passado, As Constelações Familiares na Medicina, que saiu pela editora Cultrix. Casos de crianças com déficit de atenção, hiperatividade, crianças com depressão, que puderam ter na constelação uma solução, uma melhora e muitas vezes uma cura desse sintoma. Então as constelações, elas vão ajudar no ambiente educacional, não só oferecendo uma ferramenta de abordagem dos conflitos dentro do sistema educacional, ou mesmo de atendimento, de atenção a crianças e professores com transtornos, com conflitos, não é? Como também a escola pode se beneficiar da visão sistêmica e da constelação no âmbito organizacional, porque a escola é um sistema, é uma organização, e às vezes é uma organização que está em desordem, às vezes é uma empresa que está precisando de um olhar ampliado, que está precisando de perceber onde naquele sistema tem um equívoco, uma desordem, e como é possível, então, encontrar essa ordem. Mas a constelação familiar e essa formação desse curso vivencial que nós oferecemos, ela é muito útil também para aqueles que são líderes, que são dirigentes de empresa, de departamentos, aqueles também que são lideranças religiosas, independente de que religião for. Nós, nesses anos de trabalho com constelação,
Tanto nós, no nosso instituto, como vários outros institutos no Brasil e no mundo, nós temos tido muitos líderes procurando, não é? Se formando em constelação, sejam padres, não é? Da Igreja Católica, sejam pastores evangélicos, sejam líderes espíritas ou de outras religiões, não é? Que encontram nessa formação também uma amplitude de repertório no seu mistério, né? Na sua missão de orientar, de conduzir as pessoas num trabalho de reflexão, de crescimento espiritual. Mas as constelações têm trazido um grande benefício também para aqueles que são da área jurídica. E essa seara jurídica não é tão importante em todos os países e particularmente no nosso país, onde a gente vê a importância desse setor, como ele é fundamental, não é? Hoje nós estamos vivendo isso no Brasil, não é? Como o sistema jurídico ele pode, não é? Ele é importante, ele é impactante, não é? E ele vem se aprimorando. Não é? Ele vem se aprimorando. Inúmeros profissionais da seara jurídica têm procurado nas constelações uma ferramenta de abordagem dos conflitos, das questões, sejam elas na área familiar, na seara, não é? na familiar, seja nos conflitos na seara do trabalho, não é? Nos conflitos empresariais, nas questões de herança, nas definições a respeito da guarda dos filhos e também lidando com a área criminal. Nós temos uma experiência que o nosso instituto, com muito orgulho, ajudou, não é, a estruturar no estado do Ceará, onde o sistema jurídico, não é, vem trabalhando com as constelações familiares dentro dos presídios, vem trabalhando também nos fóruns, não é, no acompanhamento de tanto adolescentes quanto adultos que estão ali cumprindo medidas, cumprindo pena, não é? E é incrível o impacto da constelação familiar junto a essa comunidade, junto a essa população. Aqui em Goiânia, nós também temos um trabalho e estamos retomando agora, não é? Demos um intervalo em função da pandemia e estamos retomando um trabalho com o Juizado da Infância e da Juventude, trabalhando com os menores que estão cumprindo medidas socioeducativas, não é? E aqui eu estou vendo, inclusive, muitos que são ex-alunos do IBS, que estão no campo do IBS, querida Maria Júlia e muitos outros, não é? Que participam e que estão conosco nesses projetos. Então, as constelações e a formação que o IBS proporciona, ela tem atraído muito, não só operadores do sistema jurídico, não é? Advogados. Nós temos, inclusive, na nossa equipe de professores, advogados sistêmicos, advogados que estão desenvolvendo todo esse trabalho, não é? A nível da advocacia. E imagine um advogado com esse olhar ampliado, como ele pode ajudar muito mais e cometer menos erros ao conduzir o seu trabalho, não é? Advogados, então, que procuram esse curso, porque nesta formação, que inclusive começa agora o 16º curso, nesta próxima semana, no próximo sábado, dia 10 de setembro. É o nosso primeiro final de semana, o curso acontece nos finais de semana. E nós sempre tivemos nas nossas turmas pessoas da área jurídica, advogados, juízes, não é? Uma das juízas que participou conosco na formação, no caso em Fortaleza, não é? Se tornou uma grande amiga nossa, uma pessoa que tem uma atuação de grande impacto
no sistema judiciário ali do Ceará, acabou de ser nomeada uma desembargadora, doutora Maria das Graças, e é com muita alegria que nós acompanhamos a sua posse como desembargadora, e ela desenvolve, por onde ela passa, ela leva esse trabalho das constelações. Ela tem equipe que trabalham com ela, utilizando as constelações familiares. Aqui em Goiânia também, nessa última formação, nós tivemos 2 juízes, não é? E alguns advogados sistêmicos agora, não é? Então essa formação é muito útil também para quem é da área jurídica. Para aqueles que são terapeutas, que estão atuando, não é, no campo da terapia integrativa, as constelações vêm ampliar muito. E para aqueles que são pais, mães, avós, que buscam na constelação a possibilidade de se aprofundarem na orientação aos seus filhos, no seu papel de mãe, no seu papel de pai, não é? Então a gente tem também pessoas que não têm aquele foco exatamente de se formar um terapeuta constelador e trabalhar com essa ferramenta a nível profissional, mas que tem no curso, não é, a possibilidade de um trabalho terapêutico próprio e profundo. Todos os módulos são vivenciais e os alunos do curso fazem um mergulho profundo em si próprios, nos seus vários sistemas, não é? Mas também as pessoas buscam essa formação enquanto um autoconhecimento e uma autotransformação. Então, todas essas áreas são contempladas por uma formação em constelação familiar. Claro, nós vimos nos aprimorando nessa formação, mas a estrutura do curso que nós montamos lá atrás, ela foi baseada em um trabalho que eu tive a oportunidade de desenvolver e de participar com outros terapeutas e outros formadores de outros países, não é? Em vários congressos internacionais. Eu fiz parte desses grupos que discutiam sobre qual deve ser a melhor formação, quais são os passos na formação de um constelador familiar. O constelador familiar, ele precisa ser uma pessoa que se desenvolveu na sua intuição, que se desenvolveu e continua se desenvolvendo, porque esse não é um trabalho, não é algo que tenha um fim. A gente segue nesse aprimoramento, nesse crescimento, na verdade, durante toda a nossa vida, não é? Mas durante todo o curso, nós ajudamos, focamos, não é? Através de exercícios de meditação, de mindfulness. Nessa formação nossa, nós teremos a presença de uma profissional do mindfulness, sem dúvida uma das profissionais mais capacitadas aqui de Goiás, não é? Que é Mônica Freire, do Espaço Viva. Mônica estará conosco durante grande parte do curso, trazendo treinamentos, não é? Trazendo experiências de mindfulness, que eu acho que muitos de vocês sabem o que é, não é? Esse exercício da atenção plena, tão necessário para formar aquele constelador familiar ou organizacional. A atenção plena, não é? Essa percepção flutuante, não é? Essa intuição, não é? A respeito do que está ali à sua frente, esse olhar ampliado, esse treinamento no método fenomenológico, porque se nós não tivermos esse treinamento, nós vamos cometer erros. Então, o trabalho todo dessa formação nossa, que nós estamos começando agora, o 16º curso, 100% online, não é? O nosso trabalho durante todo o curso, são 9 meses de trabalhos online.
e também grupos de estudo supervisionados, prática supervisionada, mais na metade para o fim do curso, não é? E participação em workshops conduzidos por consteladores formados no IBS ou consteladores formados em institutos que o IBS reconhece como de boa qualidade, não é? Então, esses alunos vão complementar a formação deles através destas várias possibilidades. Os grupos de estudo, os módulos online, que são teóricos e vivenciais, não é? E a participação nos workshops de constelação. É todo um formato para ajudar na formação daquela pessoa, que é um processo de formação nosso enquanto um ser, né? Um ser intuitivo, tá certo? Esse eu terapeuta interno, que tantos outros métodos nos ajudam a formar. Inúmeras outras escolas dentro desse campo, do campo humanista, do campo transpessoal, não é? A psicanálise, que é a base, inclusive, desse trabalho. Bert Hellinger foi um grande estudioso e também um profissional que atuava enquanto um psicanalista ali na Alemanha, não é? E nós percebemos que ele traz muito, porque não é possível nós ignorarmos aqueles conceitos todos tão válidos e comprovados da psicanálise, mas nós percebemos nas constelações muitas confirmações também de toda a análise junguiana. Eu, particularmente, tenho um estudo que eu penso em aprofundar mais, muito mais, na psicossíntese de Roberto Assagioli, esse grande médico, psiquiatra e neurologista, né, italiano, contemporâneo de Freud e Jung, que criou a escola da psicossíntese. No meu livro, As Constelações Familiares na Medicina, eu cito essa grande contribuição de Roberto Assagioli da psicossíntese na minha formação e como eu trago isso também para este curso vivencial em constelações familiares. Através desse estudo da psicossíntese, eu percebi um desenvolvimento das próprias constelações e que eu, no último capítulo do livro, eu toco nesse tema e com certeza será o tema de um próximo livro, que é um método que eu sou uma co-criadora, que eu chamo de constelação do eu, um desenvolvimento da própria constelação familiar. Mas, então, eu quero deixar aqui claro para vocês, todas essas possibilidades, em todas essas áreas, portanto, a formação em constelação familiar do IBS Sistêmicas é uma formação ampla, é uma escola que ajuda a pessoa a se formar enquanto um ser terapeuta para si próprio, para a sua família e também para o outro, para aplicar esse conhecimento na sua relação com o outro, seja um paciente, um cliente, seja os seus trabalhadores, quando você é dirigente de uma empresa, não é? Seja os membros da sua família. Eu estou muito feliz de ter escolhido esse caminho, não é? São muitos caminhos, vocês estão vendo aqui. Nós não paramos de estudar, de nos aprimorarmos, mas esse caminho da homeopatia, não é? Essa visão integral do ser, esse caminho que a DEP me proporcionou, não é? De eu me perceber mais profundamente ainda enquanto esse ser terapeuta, e depois Bert Hellinger, as constelações, são caminhos que eu aconselho porque eu vivi, passei por eles e digo para vocês, me ajudaram muito, muito a ser a médica que eu sou hoje e, claro, com necessidade de estar melhorando sempre, mas me ajudou muito também enquanto pessoa,
enquanto mãe, enquanto mulher, não é? Então eu recomendo a vocês, os que puderem, não é? Nós ainda temos vagas, estamos aqui com a nossa querida Rejane Rostetler. A Rejane é a coordenadora geral do curso. A Rejane é uma brasileira, mas é também uma cidadã da Suíça, não é? Muitos anos ela mora na Suíça com seu marido, seus filhos, netos. E a Rejane, nossos caminhos se cruzaram, tá certo? E se cruzaram em vários aspectos, numa identidade também espiritual. E Rejane é também uma consteladora familiar. Tem uma clínica na Suíça, onde ela desenvolve um trabalho integrativo, né, da psicoterapia integrativa. E a Rejane agora ela é a organizadora desse curso. E nós temos já alguns participantes que são da Suíça, não é? De Portugal, pessoas também que estão se interessando pelo curso da Alemanha. E temos do Brasil alunos já inscritos de quase todos os estados, de muitos estados do Brasil. Então nós estamos na expectativa que esse curso vai ser um curso muito diferente, ímpar, pela diversidade, inclusive, das pessoas, não é? Que vêm participar, que estão vivendo experiências em outros países, em outros estados. Então é isso, meus queridos amigos. E se vocês tiverem ainda alguma pergunta, eu estou vendo que Rejane está aqui muito ativa, não é? Respondendo, colocando aqui o site, não é? O do IBS Sistêmicas. Na bio aqui do meu Instagram, da Guimarães Ramos Oficial, você encontra o link direto para conhecer mais e se inscrever no curso. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, nessa quinta-feira, não é? E início de setembro, na expectativa que a gente tenha uma primavera um pouco mais amena, com um clima mais ameno, não é? E nisso, inclusive, as constelações, na sua visão de mundo, vêm nos trazendo inúmeros avisos, alertas, não é? Que alertas que estão em sintonia com aqueles que a ciência vem comprovando. O cuidado com o planeta, não é? O cuidado com o planeta. O planeta, ele é um sistema, nós vivemos dentro de um sistema solar, não é? O universo é todo articulado e todo codependente em forças, em harmonia. E quando nós, com a nossa ignorância, não é? Com o nosso egoísmo, nós provocamos danos a esse equilíbrio maravilhoso, nós temos as consequências, como nós estamos vivendo hoje, de pandemias, de vírus, não é? De desequilíbrios ecológicos, de toda a ordem, não é? Hoje mesmo estamos aí presenciando uma situação catastrófica na maior cidade do mundo, né? Uma grande referência que é Nova York, né? New York, vivendo esse caos, não é? De vendavais, de enchentes. Estamos vivendo situações difíceis no mundo todo. E as constelações, inclusive, vêm sendo utilizadas também naqueles que pensam a vida política daquele país, daquele sistema e do planeta. Porque através desse método fenomenológico, nós podemos olhar para esse todo e nós podemos encontrar caminhos que vão mostrar por onde nós devemos ir e caminhos que vão nos alertar para o risco se nós seguirmos naqueles outros percursos. A constelação, ela tem essa visão do todo. Esse todo que pode ser uma visão de um sintoma que eu tenha, de um conflito que eu estou vivendo na minha relação com meu filho, de algo que eu quero melhorar na minha empresa, de uma resposta que eu preciso dar no meu ambiente ali da minha escola,
não é? Do conflito que eu preciso ter a melhor solução ali no sistema judiciário, a nível de uma empresa grande, esse olhar ampliado e também esse olhar para o mundo. De fato, as constelações sistêmicas, familiares e organizacionais, elas são um grande presente que a humanidade recebe e recebeu nas mãos desse grande mestre Bert Hellinger, que nós reverenciamos, honramos, que somos muito gratos, não é? Grata por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, a oportunidade de estudar esse método e junto com outros que também vieram para acrescentar e para espalhar esse método para todo o planeta. Dentre eles, eu gosto muito de citar o meu grande amigo e mestre Gunther Weber, um alemão, um médico psiquiatra, professor da Universidade de Heidelberg, e muitos desses ensinamentos que eu tive com Bert Hellinger e com Gunther Weber, participando diretamente com Gunther de uma pesquisa científica, não é, multicêntrica, onde eu tive a oportunidade de conduzir uma equipe do Brasil. Todo esse conhecimento eu trago para essa formação em constelação familiar. Então, sejam bem-vindos. Aqueles que já estão inscritos e que eu estou identificando aqui, estamos em breve, começaremos o nosso curso. Aqueles que estão em dúvida, entrem em contato conosco, para que possamos esclarecer. E os que sentirem o seu coração palpitar para essa formação, venha. O que nós pudermos fazer para facilitar a sua participação, nós faremos. E recebemos a todos com muita alegria. Um grande abraço. Obrigada, Rejane, pela sua presença aí, não é? E um grande abraço a todos. Até breve. Na quinta-feira que vem, eu estarei aqui novamente conversando um pouco mais com vocês. E no dia 18 de setembro, nós faremos um outro workshop de constelações familiares online. Acompanhe aqui pelo nosso Instagram, esse Dagmar Ramos Oficial, ok? Um grande abraço a vocês e até breve.